próprio corpo. Quando eu olhei para a t-shirt e vejo a t-shirt toda manchada de sangue. E essa noite foi uma noite, para mim, como um filme de terror. Joana enfrenta esse problema com o filho. Ela vai estar no Botarde. Boa tarde, como estão hoje? Está tudo bem e desse lado também? Parece toda a gente muito bem disposta. Eu cá estou e esta tarde vou contar-lhe a história de Nélia, que esteve anos sem ir à praia devido aos complexos que tinha com o corpo, mas algo mudou na vida dela nestes últimos meses para melhor. Se está curioso, deixe-se ficar para ver. E se tem vontade de ganhar dinheiro, também pode deixar-se estar e marcar o número do cartão de sonho. É o 760 20 60 20. Ainda agora o programa começou e já está tudo com vontade a aquecer as cordas vocais. Então vamos lá. Hoje, antes de dizermos mais uma vez o número de telefone, convém abrir o apetite com a quantia que está no cartão de sonho. Hoje estamos a falar de 33. Não, 33. 33 mil euros. 32, que é verdade, no jackpot, 1000 euros para a chamada selecionada. Portanto, hoje, diga 33. 33 mil euros. E o número é o 760 20 60 20. É o cartão de sonho. É uma realidade escondida, pouco falada, muitas vezes abafada por aqueles que a protagonizam e também muito pouco compreendida. Vamos falar de automutilação juvenil. Adolescentes, jovens que tentam ultrapassar a dor da alma, a dor psicológica, através da dor física, dos ferimentos que provocam no próprio corpo. Ouça o testemunho de uma mãe que aprendeu a lidar com o distúrbio do filho e o acompanhou lado a lado até ele sair deste problema. Começou a notar diferenças, mais isolado, alterações do interesse a nível escolar, manter-se às escuras, a não socializar com ninguém e um tom de voz sempre agressivo. Houve um dia que lá o convenceram a ir até à praia, mas ele não saiu muito bem. E aí chegámos, não, há algo de muito errado, isto não é só adolescência. Ele até que se agarra a mim, abraça-me a chorar convulsivamente e conta-me tudo. Mãe, eu não valho nada, não estou aqui a fazer nada, tenho uma dor muito grande e faço isto, mostrou-me. Eu perguntei porquê. É uma forma de diminuir a dor que tenho dentro de mim. Foi muito difícil conter as lágrimas. Foi um desespero, uma impotência, um pânico. Nessa mesma noite, entregou-me pedaços de fígado e um x-ato. Aí foi outro murro no estômago. Pior foi no dia a seguir. Quando eu olhei para a t-shirt e vejo a t-shirt toda manchada de sangue. Aí sim, foi o momento, e essa noite foi uma noite, para mim, como um filme de terror, onde vou desinfetar as feridas e vejo o peito todo cortado. Não o julguei, não o critiquei, dizia, força, porque tu vais ficar bem. Ninguém te julga, não tens vergonha de ti, continuas a ser o meu filho, eu tenho orgulho. Neste meio tempo, monólogos intensos, muito expectativos com ele, eu deitado no quarto, sempre às escuras, não respondia, não reagia, mas ouvia. E começou a existir
realmente uma melhoria se a pequenas coisas. Já vai à piscina, já vai à praia, já anda de manga curta, olha para os esportes e diz, não tenho vergonha. E eu sempre acreditei que iria ficar. Eu tenho o meu Zé de volta. A Joana, que é um nome fictício, está aqui esta tarde comigo, mas para proteger o filho, prefere não dar a cara e pediu-nos que a voz fosse distorcida, tal como acabámos de ouvir nesta reportagem. Boa tarde, Joana. Hoje tem o seu filho de volta. Tenho, meu filho. Como é que ele está? 100% de volta. 100%? 100%. Mas julgou, teve receio que isso nunca acontecesse? Por momentos tive. Todos nós somos simplesmente seres humanos e ao ver o tempo passar, havia momentos em que eu próprio ia abaixo. Mas havia sempre uma garra e uma força em mim que me dizia, ele vai ficar bem. E foi por isso que lutei sempre ao lado dele. Às vezes não o nego, o arrastar do tempo, a vontade de abanar quase, mas sempre me contive porque achei essencial a passagem do amor, do não julgamento, do não ter vergonha de forma alguma, mesmo mantendo-me sempre, ele mantendo-se em silêncio. Achei que era fundamental eu sentir esse apoio. Joana, não sabia quase nada sobre o que era a automutilação? Não conhecia ninguém que tivesse alguma vez agredido o próprio corpo? Não fazia nenhuma ideia. A zero, como se costuma dizer. A zero. Custou-lhe acreditar? Custou. E a realidade, quando vi, ele me contou, e eu vi os golpes, as cicatrizes. Eu só não disse nada, vi a explosão dele inicialmente de raiva, que eu não reconhecia o meu filho. Tentei conter as lágrimas, mas elas corriam silenciosamente. Deixei-o desabafar, dizer, até sentir o momento em que ele quebrou. E ao quebrar, agarra-se a mim, pede-me ajuda e conta e mostra. E isso foi uma coisa boa, porque até aí estava a estranhar o seu filho, com os sinais que ele já tinha dado. Portanto, ele chegou a uma altura, aos 14 anos, muitos pais, por volta dessa altura, dos 13, 14, os filhos têm mudanças de atitude, de comportamentos. A Joana já era mãe. Nessa altura já tinha também passado um bocadinho por isso, mas aqui foi diferente. Os sinais que ele demonstrou, achou que não era o que seria de esperar. Eu achei que penalizei a adolescência, mas o tempo foi passando e ele cada vez pior, até chega ao verão e vimos, é nítido. E algo muito mais grave, eu ia insistindo com ele, fazendo perguntas, mas ele fechava-se. E ele gostava muito de ir à praia? Adorava a praia. Passou a não querer sequer ir? Não. E sempre de manga comprida. Mas os jovens às vezes têm também manias. Pensou que ele podia ser um problema com drogas? Passou-lhe isso pela cabeça? Não, porque isso fixava-lhe muito o olhar. E no olhar de alguém, por via de algum estupefaciente ou de alguma substância, mas diz que sentia uma dor grande no olhar dele. Ele tinha, não era oscilante, isso se instalou-se no olhar dele. Era permanente. Houve uma fase inicial mais agressiva, aí também eu achava que teria a ver com a fase da adolescência. Mas não foi a Joana a única a reparar nisso? Não, eu ia falando também com a família. Diziam, há muitos jovens que então nos rapazes nota-se mais e mediante o feitiço de cada um,
Mas iria desabafando e gastando atenta. Mas ele também a enganou, porque a Joana chegou a ver uma marca e ele arranjou uma desculpa Logo, que, pronta, para si, achou natural, também não lhe passou isso pela cabeça. Portanto, foi este apelo dele que fez com que fosse enfrentado este problema, mas ele recusou ajuda médica inicialmente, não quis. Ele, depois de termos uma conversa mais longa, eu ainda não sabia nada disso, ele entrega-me tudo o que tinha espalhado pela casa, e eu julguei na altura me estar a entregar tudo. Ele entregou-lhe um Exato, e vidros, pedaços de vidro. bocados de vidro que ele tinha escondidos. Foi muito duro para si perceber que o seu Não há filho... palavras. Não há palavras. Vou pensar como conseguiu e eu não me aperceber. Aceitou, depois de conversarmos bastante nessa noite, ir a um psicólogo. Não aceitou depois, foi quando eu resolvi, não no dia imediato, mas 2 dias depois, levá-lo à urgência de psiquiatria, da psiquiatria. Aí ele disse, não, eu aceitei ir a um psicólogo, não ir para urgências. Lá arranjei uma forma de ajuda também a alguém, ajudou a vencer e fomos. Não dava mesmo para preparar, arranjar uma consulta, mesmo particular, ia sempre levar dias, e a fase em que ele já estava, eu vi que não dava, não podia ser. Ele foi medicado, passou a estar mais controlado, mais calmo com a medicação, sim, mas isso não resolveu logo o problema. Não, isso foi apenas o início, não é? O primeiro medicamento dado na Estefânia, na urgência, foi dito que era inidia também a vontade de, mas a restante medicamentação deveria ser dada pela psiquiatra, iria acompanhar. Foi mais tarde explicado por essa psiquiatra, muitas vezes não logo a medicamentação, portanto, de descobrir o que está por trás. A automutilação não é a doença em si, há sempre algo. Ou seja, há sempre um distúrbio, um problema que leva a uma dor insuportável, a um mal-estar insuportável que faz com que as pessoas que se automutilam queiram aliviar de alguma forma, é uma reação a isso. Tenho de dar um exemplo, dificilmente uma jovem ou um jovem tem, por exemplo, um desgosto de humor, é mais fácil, às vezes, ir diretamente para uma tentativa de suicídio do que automutilar-se. Portanto, não é uma única situação. Não é um momento de perder a cabeça, exatamente, são vários episódios de agressões. E existe algo por trás. No caso do seu filho, foram cortes no corpo, ele cortava-se essencialmente. Os médicos decidiram que era melhor ele continuar a ir à escola, a Joana não queria, quis protegê-lo disso. É assim, a primeira médica da Estefânia disse, nem pensar, e convenceu a não ir. A médica, no seguinte depois, disse, não tem de ir. Só ele já estava com medicamentos. E o efeito dos medicamentos, ele dormia, mas não era um sono tranquilo, seguido. Ele era capaz de dormir até tarde, depois acordava várias vezes. A Joana ia falando com ele sempre, como se ele estivesse de outra forma, que não assim. Sempre. Ele estava deitado na cama dele, passava assim o dia. Não ia para o computador, não ia jogar, portanto não era... E não ir à escola por querer, passa a expressão baldar-se, como muitos jovens fazem, ou manipular os pais para... ele ficava ali simplesmente deitado, em silêncio. Joana, depois do seu filho lhe contar esse terrível segredo que ele andou a esconder de toda a gente, e felizmente que o descobriu, passou a vigiá-lo constantemente, mesmo com a medicação? Sim. Eu e o irmão. Havia sempre alguém junto dele? Sempre. Durante meses, até o sentirmos, já depois de regressar à escola,
não o deixávamos sozinho. Havia sempre alguém, de forma muito discreta, ele não se apercebeu. E andavam a mexer nas coisas dele para descobrir se havia algum objeto cortante escondido? Nessa fase não, porque ele não saía de casa para nada. Portanto, não tinha acesso a esses objetos? Ele podia sempre arranjar. Ele, se quisesse partir um copo, partia. Isto, eu escondia as coisas mais agudas, mas eu tinha a perfeita noção que tudo eu não podia, porque se ele quisesse fazer, se partisse um copo, tinha um bocado de vidro. Mas já com a terapia, ele conseguiu ir liberando pelo menos a parte da automutilação. Joana, olhando para trás, para a vida do seu filho até chegar a essa idade, a essa adolescência, encontrou razões para que a dada altura ele fosse desenvolvendo essa infelicidade dentro dele? Sim, existiu um percurso de vida, de situações de vida, de perda, de mudanças. Divórcio também? Levou a isso. Como é óbvio, noutro jovem poderia não ter acontecido. Poderia ter reagido de outra forma, mas cada pessoa é única e ele reagiu assim. Ele tem sentiu de alguma forma, como a Joana também fala, aliás o relato sobre a história do seu filho está em livro também, com a sua identidade protegida porque não o quer expor, ele sentia uma autoestima inferior por causa do irmão também? Ele chegou a ter... Por serem pessoas diferentes. Em mais pequeno, chegou a ter, sim, o mais velho entrou com 6 anos feitos, aos 8 anos saía do ensino básico. Ou seja, era um super aluno. E o seu filho mais novo era um aluno normal, como outra criança qualquer. Não, também sempre foi um muito bom aluno. Só ele ouvia, como foram feitos testes ao mais velho, porque ele ali aos 3, 4 anos era questão de dizer é sobredotado. Ele dizia muitas vezes, eu não sou inteligente, eu não sou como o meu irmão. Ele acusava que não era como o irmão, ou seja, ele falava disso. Falava comigo. E eu sempre disse, mesmo a letra, o irmão, letras muito diferentes, maneiras de ser, ele não se interessou por aprender mais cedo a ler e escrever, como eu fiz com o irmão. Eu também não forcei nada, porque cada pessoa é uma. Foi para a escola e foi excelente sempre. Não é nada. Aliás, ele neste processo saiu da escola para melhorar a nota. Ele estava preocupado com isso. Ele preferiu chumbar o ano, que podia passar, mas ele preferiu chumbar aqui na escola, para repetir o ano, porque mesmo tendo 15 anos na época, ele dizia que iria sair prejudicado depois na nota final do 12º ano. Portanto, foi uma iniciativa já tinha uma visão, já estava com um projeto de vida mesmo novo, bastante novo, mas com o objetivo de terminar o 12º ano com uma boa nota. Neste processo, as pessoas não reagem todas da mesma maneira. A Joana reagiu de uma maneira, o pai não reagiu da mesma forma. Nesta altura da adolescência, os jovens muitas vezes têm relações diferentes com o pai, com a mãe. Como é que foi a do seu filho relativamente ao pai, ao irmão? Uma abertura, houve sempre uma abertura muito maior comigo. E depois há uma outra questão. Uma questão que tem a ver, eu vou pôr de forma abrangente. Infelizmente, grande parte das pessoas ainda considera uma noção de valorizar as doenças
psicológicas e ou psiquiátricas. Há preconceitos, há tabus, há o achar peitadinha fraco da E o achar que se uma pessoa fica deprimida pode sair disso sem ajuda de ninguém também. Exatamente. E outras vezes não valorizam sequer, acham que é uma forma de fugir aos problemas. Eu não tenho essa postura, nunca tive. Para mim o cérebro é um órgão exatamente como qualquer outro. E pode adoecer. Adoece. Mas ele na escola o que foi decidido foi que não se falasse sobre a ausência dele? Foi a forma como? Foram extraordinárias. A diretora de turma, fui durante todo este processo, estes meses, várias vezes falar com ela, e ela transmitiu aos colegas que estava doente. Quando ela soube que ia regressar, preparou e disse só para não fazerem perguntas, e correu tudo muito bem, e ele reintegrou-se de novo bem com os colegas. O seu filho hoje está a viver uma fase diferente, felizmente. A Joana escreveu este livro, O Meu Segredo, porque é um bocadinho, é quase o seu e o dele, não é? Acaba por ser, é o segredo, porque isto se passa tudo numa situação fechada em que os outros, em que não é exposto, não é? Mas ele tem marcas que ficaram desses cortes, ele tem cicatrizes. Como é que ele lida com isso hoje? Hoje em dia lida com naturalidade. Portanto, ele vai à praia, vai à piscina, anda de manga curta. Posso dizer que eu já lhe perguntei, ao ver algumas bem mais vincadas, se ele uma vez pensava, passaria por cabeça em fazer uma cirurgia plástica para disfarçar. Ele disse, não, deixa estar. Com isso lido bem. Só que me disse, eu respeito, a partir do momento em que ele esteve de acordo, foi o primeiro a dizer escreve, ajudou-me a relembrar todo o processo, porque há datas, há timings, há conversas que existiram, e ele, a partir do momento em que falou comigo, reviveu de novo tudo comigo para o livro, ele diz, fechou, encerrou essa fase em tempo. E os amigos, onde é que andaram durante esses maus momentos? Não tinha. Assim, nós tínhamos mudado de residência para sítios bem diferentes. Ele tinha começado há pouco tempo numa outra localidade, numa outra escola. Portanto, ainda não tinha feito, tinha mais um amigo. E há uma altura também em que os jovens dão uma importância enorme aos amigos, ao que os amigos dizem. Portanto, isso apanhou numa fase muito difícil, que se concluiu que ele teve uma depressão que foi sendo... que já vinha de trás. E foi controlando até chegar ao limite. Uma pessoa muito importante também. Acompanhou tudo, a namorada. Foi. Longe, soube de tudo, sempre esteve ao lado, falou comigo, continua a ser a namorada atual. Continua a ser a namorada atual. Continua a ser a namorada atual, e também lhe deu uma força muito grande. Por a noite pior, ela assistiu pela webcam, estava a passar. Portanto, eu digo no livro, obrigada, ela Marta. foi uma aliada, não é? Foi. E continua presente na vida do seu filho. A Joana tornou-se muito ansiosa relativamente a este filho. Ainda dá consigo, ou seja, já depois de ele ter passado por essa fase crítica, dá consigo a ser vigilante, a estar sempre a observá-lo, com medo que haja qualquer passo para trás? Mais calado, uma resposta. Eu pergunto, passa-se algo, não está bem, não correu bem nas aulas, não estás bem com a namorada, e se ele não responde, eu já lhe disse, olha,
tu mesmo, ou por estás a estudar, não importa o motivo, mas se for, diz-me só, mãe, estou a estudar, eu não preciso de saber, tu tens de falar sozinho. E tenho de deixar de falar sozinho, e ele começou a fazer viagens grandes para ter com o namorado e sempre não impedi em nada, portanto, tem mesmo de aprender, e já aprendeu a falar sozinho. Agora, quando o vejo mais fechado, pergunto, digo, estás zangado com a Marta? Disse, já, estou zangado, mas não me apetece falar e eu respeito. Pronto, mas podemos sei. Ao longo deste tempo, culpou-se? De início, sim. Para pôr a situação, foi eu achar que deveria de ter ido anteriormente procurar um psicólogo, quando comecei a achar que era demais. Porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas que nos está a ouvir provavelmente nem consegue imaginar, que um filho, que a carinha de quem gosta, se sinta tão mal, que faça isso a si próprio, por um lado, e por outro lado, que a mãe não descubra. Falando da mãe, porque é a mãe que está aqui, porque podia estar a referir-me a outras pessoas que o rodeavam, e isso conseguimos imaginar o choque que foi para si quando ele lhe fez esse apelo desesperado, quando ele lhe pediu ajuda, não é? A minha impotência sente ao não entender, porque eu não entendia, não sabia o que era, por isso a minha pesquisa exaustiva, inicialmente pela parte clínica, pelos médicos, até conseguir entrar num dos antigos grupos do MSN, mal comparado, digamos, como Alcoólicos Anónimos. Era um grupo com milhares de jovens em que eles desabafavam em comentários, ou já estavam há tantos meses sem, ou a dizer ao fim de tanto tempo fiz de novo, e os outros incitavam, força, tu consegues, não faças, por aí fora. Foi isso também que a Joana fez pelo seu filho, foi estar sempre ao lado dele. Foi, e entendi e vi, na maioria dos casos, e soube, porque falei diretamente com a administradora do grupo, a grande maioria, os pais estão 10, 11, 12, 13 anos passados. Muito tempo com um segredo. E não é só em jovens também, eu descobri. Não, hoje falamos desta fase dos jovens, mas este problema pode chegar numa idade qualquer da vida e nós vamos continuar a falar disso. Eu quero agradecer-lhe imenso o seu testemunho e enfim, dar-lhe não sei, desejar-lhe que continue a ter razões para sorrir. Eu tive o privilégio de estar aqui a vê-la, isso não foi possível para os nossos espectadores, mas sinto que é um alívio muito maior hoje do que alguma vez possa ter sido nesses momentos terríveis que passou. E a mensagem que eu gostaria de passar para pais, jovens, professores, estes pequenos sinais de isolamento, de andarem com temperaturas muito altas, sempre de manga comprida, deixarem de ir à piscina, valorizem, não tenham vergonha, nunca, deem amor incondicional, não é ser permissivos, mas façam sentir que estão ali com o amor para os ajudar. E é um testemunho de amor que nos deixa aqui. Muito obrigada, Joana, mais uma vez. Temos de fazer agora um curto intervalo. Vamos, como eu digo, continuar a abordar este assunto desconhecido para tanta gente que não imagina um processo destes e desconhecido também, como dizia a Joana, durante muito tempo para quem tem este problema e não se apercebe dele. Eu, quando consigo, para daqui a pouco, quero lembrá-lo de que o cartão de sonhos tem um jackpot de 32 mil euros e temos 1000 euros para entregar à chamada selecionada. Se quiser tentar hoje